Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bênção de Deus podermos estar aqui mais uma vez. Eu estou trazendo esse vídeo no dia de hoje. Era para nós termos postado antes, mas devido a esse problema de virose, de gripe, nos impediu de fazermos, tá, irmãos? Mas aqui estamos. Eu sou seu irmão em Cristo, Enome Santos, vocês já conhece o nosso trabalho, que é exatamente expor a palavra através de mensagens visuais, né, infográficos, para que a gente possa transmitir da melhor maneira possível. Meus irmãos, e nós já estamos nos encaminhando realmente para o final, lição de número 11, tem só mais duas depois desta, não é? E aqui chegamos na lição de número 11, com esse tema, a oração intercessória de Jesus pelos seus discípulos. Que bênção de Deus podermos chegar até aqui, mesmo com dificuldades, né? O textuário diz: e a vida eterna é esta, que conheça a ti mesmo por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, João 17:3, tá? A verdade prática diz: a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da igreja ainda ressoa nos dias atuais, tá bom? Então é importante nós pensarmos nesta oração que Jesus fez, porque também nós estamos incluídos nela, de certa forma, não é? O nosso gráfico esboço está assim distribuído: a oração de Jesus e a sua glorificação. Segundo ponto, a oração de Jesus pelos seus discípulos. E terceiro ponto, a oração de Jesus pelos que viriam a crer, ou seja, pela sua igreja espalhada pelo mundo, já que a sua mensagem agora estaria sendo divulgada em toda a terra, o evangelho estaria sendo levado aos quatro cantos desse planeta, como tem sido até os dias de hoje, a mensagem de Jesus sendo levada para todo o nosso planeta, né? Para todo este mundo. Meus irmãos, a palavra-chave aqui é intercessão. Essa palavra significa dizer alguém que se coloca entre um intermediário, né? Um intercessor, e ele faz isso de livre e espontânea vontade. Ele faz isso para que aquele a quem ele está intercedendo possa de fato intervir, possa de fato atender. Jesus já estava se encaminhando para a conclusão da sua carreira, e é claro que essa oração dele reverbera para nós até os dias de hoje, pois precisamos muito que o Senhor Deus nos dê graça nesses dias tão difíceis, já que Jesus orou pela sua igreja, orou pelos seus discípulos, e nós estamos incluídos também. A leitura bíblica em classe está em João 17, capítulo 17, né, que é onde está a oração intercessória, e nós vamos ler, a lição está entre os versículos 1 a 3 e depois de 11 ao 17, tá bom, meus irmãos? Desde já agradeço vocês estarem nos assistindo aí, que você possa compartilhar esse vídeo, deixar seus comentários e também orar por nós para que Deus nos abençoe cada dia mais. Meus irmãos, a oração de Jesus. Ele começa na sua oração agradecendo a Deus, né? Ele começa elevando seus olhos aos céus. Isso está no versículo 1, né? Jesus falou assim: e levantando seus olhos aos céus. Isso é muito importante, porque mostra que a nossa vitória é de fato olhando para os céus, né? Não esse céu sideral, esse céu atmosférico, mas o céu de Deus, né? Então, nós temos que entender essa primeira lição de Jesus. A gente tem momentos, irmãos, muitas vezes nossos olhares, eles são dispersos para muitas coisas aqui. Aqui eu me lembro de Pedro, não é? Quando estava olhando para Jesus, quando Jesus andava sobre o mar, e ele estava olhando para Jesus, e enquanto ele olhava para Jesus, ele estava obtendo vitória, andando por cima do mar, não é?
suplantando a lei da gravidade, mas depois que ele tira o olhar de Jesus, começa a olhar para as outras coisas, para o vento forte, para o mar, então ele vai afundando. Então, que a gente aprenda isso. A nossa vitória vem em olhar para o céu, em olhar para Cristo, em olhar para Deus. A outra coisa que me chama a atenção aqui, nesses versículos, é o tempo do Pai. Nós já estudamos um pouco sobre isso. O tempo de Deus havia chegado para Deus agir de maneira poderosa, de maneira efetiva, principalmente no tocante à salvação, porque Jesus iria morrer, né? Mas ele iria ressuscitar, e isso fez toda a diferença. Então, a gente precisa entender o tempo do Pai, o tempo de Deus, né? Porque diz aqui, ó, é chegada a tua hora, ou seja, chegou a hora. Que nós possamos, meus irmãos, aprender a entender o tempo da ação de Deus em nossa vida. Amém? Vamos lá, dando continuidade aqui nessa palavra que é tão importante, tá? E aí Jesus vai falar também, meus irmãos, da obra dele, né? Da obra dele. Quando ele diz que a obra dele, a obra foi trazer, conceder a vida eterna. Está no versículo 3. A vida eterna é esta. E essa vida eterna que Jesus fala implica ou passa necessariamente por conhecer a Deus e a Cristo, né? É interessante que Jesus estava falando isso para um público judeu, para pessoas que vieram do judaísmo e que tem até hoje, né, às vezes você vê algumas manifestações de rabinos e pessoas religiosas, eles têm esse orgulho de dizer que são tipo portadores de Deus, têm as revelações plenas do Deus Todo-Poderoso, né? Mas, ao mesmo tempo, Jesus mostrava que eles não conheciam a Deus, como é também nos dias de hoje. Porque conhecer a Deus, meus irmãos, está ligado diretamente com conhecer a Cristo. Ele diz assim, que conheçam a ti, a vida eterna é esta, que conheçam a ti mesmo como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Porque diz a Bíblia que toda a plenitude da divindade estava em Jesus. Que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Por isso que ele diz para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus tinha uma ligação tão grande com o Pai que ele podia dizer isso. E, além de tudo, o mais importante de tudo que a gente precisa frisar é que Jesus é a maior revelação de Deus à humanidade. Era claro, era correto que o Cristo que foi enviado por Deus, que foi mandado por Deus a esta terra, fosse recebido. Porque ele não veio de si próprio, ele veio enviado pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso, que infelizmente não foi aceito pelos seus próprios compatriotas. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a obra principal de Jesus foi tornar Deus conhecido a todas as pessoas, né? Mas não só isso, mas também glorificar, ou seja, a pessoa de Deus, glorificar a Deus, né? Então, quando Jesus ora pela sua glorificação, ele está falando daquela mesma glória que tinha junto com o Pai, né? Antes de vir ao mundo, tá? Então ele fala isso muito claramente aqui, tá? Eu te glorifiquei na terra. Essa palavra glorificar tem o sentido de dar peso, ou seja, de reconhecer e honrar a Deus. Essa expressão de Jesus é muito criticada pelos judeus de hoje,
que dizem que, de fato, Jesus não se declarou Deus, já que ele reconhecia que Deus era maior do que ele e que tudo ele glorificava a Deus. Eles não conseguem entender, meus irmãos, que Jesus, na sua humanidade, na sua humilhação, veio nos dar o exemplo. Este exemplo é exatamente esse, para que o nome de Deus, a pessoa de Deus, seja glorificado na terra pelos seus discípulos. E foi isso que ele fez. Então, honrar a Deus, em outras palavras, significa louvar a Deus. Ou seja, adorar o Senhor. Conhecer, ver que ele diz conhecer como o único Deus verdadeiro. Então, claro que o cristianismo, ele adora um Deus só. Nós não somos politeístas, como acusam os nossos irmãos judeus. Não é? Jesus está falando aqui da adoração a um Deus, de reverenciar a um Deus, de obedecer, porque honrar aqui tem um significado tanto de louvar, quanto de obedecer, quanto de exaltar a Deus. É por isso que Jesus, ele se humilha, e tudo ele exalta a Deus, e tudo ele glorifica o nome de Deus, porque, na verdade, o que Jesus queria era que o nome dele fosse santificado, que não estava sendo naquele momento. E em muitos outros também, o povo não santificou o nome de Deus. Você vê que até Moisés não santificou o nome de Deus. É por isso que ele não entrou na terra. E Deus falou claramente, você não vai entrar na terra porque você não santificou o meu nome perante toda a congregação. Né? Então, na oração mais conhecida de Jesus, na oração do Pai Nosso, ele fala sobre isso, sobre santificar o nome de Deus. E santificar o nome de Deus significa honrar o nome de Deus, respeitar o nome de Deus, não usar para qualquer coisa, como muitas pessoas estão fazendo nos dias de hoje, né? Não estão respeitando. E esse é um dos 10 mandamentos também, não tomar o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Um outro aspecto, meus irmãos, que a gente precisa entender desse glorificar a Deus, nós podemos dizer que é algo que acontece nas direções verticais e nas direções horizontais. Por que isso? Porque eu preciso glorificar o nome de Deus. É algo que vem de mim para Deus. É vertical. É um relacionamento vertical, assim como o amor, não é? O amor é vertical. Mas também ele acontece no âmbito horizontal. E por que isso? Porque eu preciso glorificar o nome de Deus no próximo. Não adianta eu dizer que amo a Deus, não adianta eu dizer que louvo a Deus, não adianta eu dizer que exalto a Deus, que eu santifico a Deus, mas que eu não tenho esse ou um comportamento ético, bondoso, generoso, justo para com o próximo. Então, uma coisa depende da outra. Sim, eu não posso dizer que só amo a Deus, mas aborreço o meu irmão. Eu não posso dizer que honro a Deus, exalto a Deus, glorifico a Deus, se eu vivo em intriga, em ódio, cometendo injustiça com o meu irmão, que esse é o grande problema nos dias de hoje. Não é? Vivemos um cristianismo meio que distanciado, não é, da sua prática original, do que Jesus fazia. E é isso que a gente precisa entender nesta lição, quando Jesus está falando de glorificar o Pai. Irmãos, aquilo que nós fazemos enquanto cristãos vai refletir no próximo, positiva ou negativamente. Só que, como nós nos arvoramos de ser crentes, de ser cristãos, quando nós procedemos impiamente, você sabe aonde isso vai respingar? No nome de Deus. Então, nesse sentido, não estamos honrando a Deus.
Então, nesse sentido, não estamos glorificando a Deus. Esse é um ponto importante que precisa ser falado nos dias de hoje. Tem pouca reflexão e eu sei o motivo, porque exatamente mexe nas nossas entranhas, mexe naquilo que nos deixa desconfortáveis. Porque eu preciso mesmo glorificar o nome de Deus. Eu preciso mesmo ser um representante do Senhor aqui na terra. Mas para isso, eu preciso andar em conformidade com o que ele fez, com o que ele falou, com a sua palavra. Tá? Mas vamos falar mais sobre isso aqui. Meus amados, segundo ponto, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Tá? Essa oração de Jesus, segundo Orlando Boyer, você tem aqui pelo menos 4 pontos importantes dessa oração, né, de Jesus. Ele fala aqui da preservação ou proteção. Ele fala aqui da consagração dos seus discípulos, o fato deles terem uma vida consagrada a Deus, né? Mas ele fala também da unificação, que é o que eu estava acabando de falar aqui, né, sobre isso, sobre a unificação, sobre a necessidade de viverem unidos, juntos, né? E também, culminando tudo isso, se eu sou preservado, protegido, se eu tenho uma vida de consagração a Deus, e se tudo isso contribui, corrobora para a minha unificação, para a minha koinonia com os irmãos, então é claro que eu estou apto a entrar naquilo que Jesus fala de glorificação, né? A glorificação final como aspecto final da salvação em Jesus, tá bom? Então ele faz essa intercessão pelos discípulos, né? Jesus pede ao Pai, né, pelos seus discípulos, tá bom? E essa petição de Jesus que está no versículo 8 é para que eles sejam protegidos, né, de todo mal, protegidos da ação maligna. Jesus ora para que a palavra dele, né, possa entrar, possa ter abrigo no coração dos discípulos, o que é muito importante também, meus irmãos. Às vezes, nós achamos que isso é algum exercício que se refere a você memorizar os versículos, mas isso não é tudo. Eu posso memorizar os versículos, mas não posso viver na prática daqueles versículos, o que é errado, né? Quando o salmista dizia, escondi a tua palavra no meu coração, tinha um objetivo, qual é? Não pecar contra ti. Então eu guardo, eu escondo a palavra no meu coração, que o coração aqui é a alma, é o centro de todo o ser humano, não é? Eu guardo no lugar mais importante. Por isso que eu digo que não é um exercício apenas mental, é um exercício espiritual, existencial. Eu estou guardando a palavra no meu coração para que nos momentos críticos, ou em todos os momentos, essa palavra ela tenha voz dentro de mim, ela possa bradar dentro de mim. Então, se os discípulos receberam a palavra, essa questão de receber a palavra tem a ver com isso também, de guardar a palavra, né? De introspectar a palavra, de absorver a palavra. Meus irmãos, eu já falei sobre isso, nós temos textos sobre isso daí, né? Sobre o lugar mais importante onde você guarda a palavra, tá bom? Então, preste atenção, você pode guardar a palavra aqui, não é? É importante, né? Você levar a Bíblia, você ter a Bíblia. Você pode ter a palavra aqui, olha só, no seu smartphone, normal, né? Todos nós utilizamos isso e é uma ferramenta muito importante. Tem aplicativos aí com várias versões de Bíblias e de comentários bíblicos. Ótimo.
Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Não tem outro lugar melhor, e nós temos escrito sobre isso, do que a palavra guardada no coração. Porque no coração é que procedem as saídas da vida, como diz Jesus. Essas saídas, sabe o que quer dizer? O feedback da vida. Porque você está recebendo tudo, não é? Por isso que ele diz que o que contamina o homem não é o que entra. E entra muita coisa dentro de nós. Coisas que nós vemos, coisas que nós ouvimos, ações de pessoas contra nós, certo? Oposições, palavras, tudo isso, tentações, tudo isso vem ao nosso coração. É quase que inevitável. O José não sabia que a mulher iria atacá-lo daquela forma. Mas o que aconteceu? O coração dele estava preservado, ele fugiu, ele não cedeu à tentação. O que não aconteceu com Davi, que já cedeu à tentação ao ver Betseba tomando banho ao ar livre, não é? Ele cedeu à tentação. Então, o que contamina o homem não é o que entra, porque vai entrar. Mas o que contamina é o que sai. Ou seja, é o feedback, é a minha resposta aos estímulos exteriores que vêm para dentro do meu interior. E aí, meu irmão, se eu tiver a palavra dentro do meu coração, esses estímulos, seja tentação, seja oposição, seja qualquer ataque do nosso adversário, não vai ter, sabe, resultado dentro de mim, porque o Senhor está comigo através da sua palavra, me fortalecendo, me orientando, e o que a gente precisa nos dias atuais é isto. Tá bom? Então, meus irmãos, nós precisamos dessa preservação. Tá? Jesus ora pela preservação, Jesus ora pela consagração deles, porque além de ter a palavra, eles precisavam estar cada dia mais dedicados ao Senhor. Tá? E também temos o terceiro subponto aqui, ainda do ponto 2, a oração de Jesus pelos seus discípulos, que fala aqui que eles seriam protegidos do mundo, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo assim como eu não sou do mundo. O nosso comentarista faz questão de dizer que esse mundo aqui não é o universo criado, não é o mundo literal, porque são 3 palavras, não é? Em relação a isso. Então, a palavra mundo tem esses 3 significados na Bíblia, não é? O significado literal, que é mundo, enquanto planeta, enquanto universo, enquanto criação, né? Você tem o mundo enquanto humanidade, pessoas, tá? Mas você tem o mundo, o terceiro significado da palavra mundo aqui é o significado de sistema governado por Satanás. Esse aqui é um ponto importante. Meus irmãos, sugiro vocês a leitura de um artigo que está lá na Bíblia de Estudo Pentecostal, quando fala sobre isso, né? Quando fala sobre mundanismo. Então, o mundanismo é isso, tá? É o domínio de Satanás sobre esse sistema. Esse sistema está dominado pelo diabo. Por exemplo, lá dá esses exemplos que eu acho muito importante. Um médico, ele é muito importante para o surgimento de uma vida, porque ele opera o parto, né, cesariano de uma mulher. Normal, Deus deu sabedoria, aí entra anestesia, entra a perícia, né, o know-how do médico para fazer isso. Mas ele utiliza isso também para promover e para praticar aborto, né? Agricultura é ótima, plantações de alimentos que vão servir para nós. Mas o mesmo princípio do agricultor que planta
um alimento, um trigo, um grão, ele também utiliza para plantar ervas alucinógenas que vão gerar as drogas, que têm destruído a vida das pessoas. Não é verdade? Mesma coisa da educação. Você tem aí muitas coisas importantíssimas que você estuda nas matérias curriculares das escolas, das faculdades. Mas você tem coisas destruidoras, demoníacas, satânicas, dentro das instituições educacionais. O que é isso? O sistema. Se nós colocarmos o sistema para dentro da igreja, também tem a igreja e a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, o corpo espiritual de Cristo. Mas existe, aliás, temos um artigo aí também, um infográfico sobre isso, sobre essa igreja paralela. Por que isso, meus irmãos? Porque existe, de fato, um sistema maligno dentro da igreja, o que é mais terrível ainda. Mas ninguém gosta de falar sobre isso, né? Porque acham que nós estamos incluindo toda a igreja. Não. A igreja de Cristo, a igreja corpo espiritual de Cristo, ela é intocável, ela é incorruptível. Mas a igreja institucional, corrompida por esse sistema, que aí entra a política, entra a corrupção, entra a prostituição, entra todo tipo de coisas ruins, essa está comprometida e essa é aquela parte da igreja, meu irmão, aquele joio maligno que vai ser lançado no inferno. A gente precisa falar sobre isso, né? E Jesus ora pelos seus discípulos para que proteja de todas essas coisas que estão aí. Tá bom, meus irmãos? Vamos atentar para isso, que é muito sério. A minha pergunta para mim, eu estou falando isso, denunciando isso, é qual igreja, irmão Enomi, você participa? É a igreja espiritual? A igreja corpo de Cristo? Ou a igreja sistema, que está aí corrompida por Satanás, que está chafurdando dentro desse sistema, dentro da igreja? Meus irmãos, vamos estar alerta, tá bom? Isso que eu estou falando é muito sério e eu falo no nome do Senhor, dá conta a todas as coisas. Vamos lá. Meus amados, para terminar a oração de Jesus pelos que viriam a crer. E aqui, é claro, Jesus está orando pela unidade da igreja, né? Nós falamos aqui pela preservação, consagração dos discípulos. Agora, ele fala aqui da unificação, que significa a unidade da igreja. Meus irmãos, qual é o ponto principal aqui que a gente precisa entender? É que Jesus faz uma comparação, essa unidade da igreja, ela é comparada por Jesus com a união divina entre ele e Deus. Afinal, ele diz, assim como, ou seja, Pai, que eles sejam unidos assim como o quê? Assim como eu e tu somos um. Então está falando de uma união divina, está falando de uma união espiritual, está falando de uma união que vai além daquilo que nós pensamos na nossa maneira de pensar. Porque às vezes a gente pensa que essa unidade ela vai ser promovida apenas pelos nossos próprios esforços. E não, se não houver um entendimento sobre isso, que essa união vem de Deus. Ou seja, eu abro mão dos meus direitos, assim como o próximo abre mão dos seus direitos, para que a gente viva em união, em comunhão, que é uma comunhão divina. Não é uma comunhão humana, é uma comunhão divina. E sabe, meus irmãos, se não for assim, a gente não consegue. Nós não conseguimos essa unidade. Aliás, vocês sabem que o movimento, o cristianismo em si, ele é muito criticado, inclusive pelos judeus, de ser um tipo de movimento fragmentado.
De fato é, né? O cristianismo ele não é unificado. Temos a Igreja Católica, dentro desse universo, Igreja Ortodoxa, né? Nós temos também as igrejas protestantes. Dentro do universo da igreja protestante, temos muitas outras vertentes, tá? As igrejas reformadas, tradicionais, as igrejas pentecostais. Dentro do próprio movimento pentecostal tem muitas outras igrejas, não é? E que algumas dessas igrejas estão cometendo coisas aí que não tem nada a ver com o movimento pentecostal. São movimentos sincréticos que se juntaram, se misturaram aí com os elementos das culturas afro-ameríndias, né? E está dando nisso, que está aí envergonhando muitas vezes o evangelho, causando um tipo de impressão diferente do que é o movimento pentecostal, tá? Então, o nosso comentarista ele fala aqui que a igreja tem que revelar essa unidade espiritual em 4 motivos. Primeiro, união do corpo de Cristo, tá bom? Porque o corpo de Cristo é que vai unir as placas denominacionais, tá? Batista, presbiteriano, pentecostal, tradicional, é o corpo de Cristo. O que importa é a gente estar no corpo de Cristo, tá? Segundo ponto, união essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. Ou seja, a nossa cristologia precisa estar alinhada. Nós, todos os que se dizem cristãos, mesmo em igrejas diferentes, precisam estar alinhados nessa só cristologia, tá? Terceiro ponto, a união essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. Ou seja, meus irmãos, isso aqui é algo que é inerente a todo cristão. Não tem interpretação diferente aqui. Eu preciso entender que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, fidelidade. Essas coisas não têm margem para outra interpretação. A gente precisa entender e a gente precisa praticar, independente da denominação. Tá? E quarto e último ponto, união essencial dos salvos manifestada pela glória, ou na glória, como filhos de Deus e detentores da vida eterna. Nós precisamos entender que vai haver um momento dessa grande união de pessoas, não é? De várias igrejas, mas que na glorificação final isso não vai importar em nada à igreja que eu estava, né? Afinal de contas, a gente precisa dizer isso porque tem pessoas que acreditam até hoje que é só aquela igreja, é só aquela denominação que vai salvar. Então, meus irmãos, Jesus orou muito pela unidade. Eu acredito que essa unidade ela acontece de maneira espiritual, porque nós complicamos muito os relacionamentos, a comunhão, mas o que importa é o nosso coração estar limpo, tranquilo, e sempre que depender de nós, como diz a palavra, tenhamos paz uns com os outros. Meus irmãos, agradeço a oportunidade, ore por nós, pela nossa saúde, temos aí alguns problemas fora essa questão da virose, e eu peço que vocês orem para que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê força para a gente estar aqui, tá, irmão? Não só a mim, mas a vocês também. E nós estamos orando para que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É o que nós desejamos. Em nome de Jesus. Amém.